Bom, turma, então nessa aula a gente vai tratar com um pouco mais de detalhes sobre o padrão de fragmentação quando a gente estiver trabalhando com alcanos. Cada classe de função orgânica vai ter um padrão de fragmentação. E aí conhecer um pouco desses padrões, obviamente que vai facilitar o trabalho de interpretação de vocês. Quando a gente trabalha com alcanos, o espectro ele costuma ser bem simples, caracterizados por fragmentos com 14 unidades de massa devido à perda dos grupos CH2. Né? Então, na verdade, o que acontece? Não é que o grupo CH2 gera um sinal. A perda do grupo CH2 gera fragmentos com diferenças entre os fragmentos com 14 unidades de massa, né? Porque o que tem que ficar bem claro para vocês é que quem gera o sinal no espectro de massas é sempre aquele fragmento que tem a carga positiva, porque lembrem, eu tenho que ter um íon. O íon que vai passar pelo analisador de massas vai sofrer influência do analisador de massas e que vai chegar até o detector e gerar um sinal. Radicais ou espécies neutras não geram sinais nos espectros de massas, tá? O íon molecular costuma ser um pico mais forte em alcanos de cadeia normal, né, do que em cadeias ramificadas. Se eu estiver trabalhando com alcanos que tenham cadeias ramificadas, o íon molecular ele pode ser menos intenso. Então, que é o que está dizendo aqui embaixo, né? Nos alcanos ramificados pode ser formado um carbocátion mais estável, o que ajuda na fragmentação do íon molecular. Então, quando eu tenho um alcano ramificado e eu tiver a quebra da ligação, né, na ramificação, eu vou ter a formação ou de um carbocátion secundário ou de um carbocátion terciário, que são carbocátions mais estáveis do que um carbocátion primário, né? Que é quando eu tenho uma cadeia normal. Então, quando eu tenho cadeias ramificadas, que eu vou ter a formação de carbocátions secundários ou terciários, pelo fato deles serem mais estáveis, o íon molecular ele pode se fragmentar e não gera, então a gente vai enxergar com menor intensidade esse fragmento do íon molecular. De maneira geral, o íon molecular ele tem um fragmento de íon molecular médio, né? Então, como eu falei, em cadeias normais mais intensos, em alcanos ramificados menos intenso. Então, de forma geral, um fragmento de íon molecular médio. Normalmente, a gente vai enxergar íons fragmentos com a massa molecular do composto menos 15 unidades de massa, que seria da onde, né? Pela perda de um radical CH3, por exemplo. Teremos também a formação de um fragmento com a massa do composto menos 15 unidades de massa mais 14, que seria a eliminação de um CH3 e depois de um CH2, né? Então, poderia ter a eliminação disso aqui e depois disso aqui. Então, o fragmento teria essa massa, né? A massa originada, né, da perda desses dois pedacinhos da molécula, e também a massa molecular menos 15 mais 28, que seria a eliminação de mais um CH2. Tá? Então, esses seriam os principais fragmentos gerados no espectro de massas. Vamos tentar entender isso melhor, tá? Então, vamos imaginar que aqui a gente tem o butano, esse é o espectro de massas do butano, né? Um alcano de cadeia normal com uma massa molecular de 58. Primeira coisa que a gente vai olhar aqui no espectro é o fragmento do íon molecular, tá aqui ele, ó, bonitinho, fragmento do íon molecular igual a 58. Conseguimos ver aqui um M+1 bem pequenininho, porque nesse caso, quem contribui para M+1 são só os carbonos e os hidrogênios, com baixa intensidade. Bom, então o sinal 58 está aqui, e quem que originou esse fragmento aqui, 58? O próprio íon molecular, né? A própria estrutura aqui, vejam, eu tenho a estrutura. Nesse caso, como eu tenho um alcano, eu tenho só ligações sigmas, eu não tenho preferência por remoção de um elétron, então poderia ser removido um elétron de qualquer local, de qualquer ligação, tá? Nesse primeiro momento a gente vai localizar aqui, então eu poderia ter removido esse elétron, né? E teria a formação então de um cátion radical, né? Então um cátion radical, lembrem aqui, um cátion radical com número ímpar de elétrons, tá? Então aqui seria a massa 58. Que está representada aqui. Temos também o sinal com razão massa-carga 43, que justamente é o pico base, então é o fragmento mais estável. E como é que ele se formou? Né? Ele se formou a partir da ruptura, então, vou colocar aqui, dessa ligação. O fragmento responsável, então, por gerar o sinal no espectro de massas é esse pedaço da molécula aqui, porque é o pedaço que tem a carga, né? Que é o íon. Então, o íon está aqui, eu posso localizar, né? Após a ruptura dessa ligação aqui, eu poderia localizar
a carga aqui nesse CH2 e o CH3 sai exatamente como um radical. Nesse caso, eu não enxergo sinal para o CH3, eu não vou enxergar um fragmento no espectro de massas para esse radical CH3. Ele tem uma massa de 15, né? Se a gente olhar, ele tem sim, ó, poxa, mas aqui tem um fragmento 15, como que não gera sinal? Já vamos chegar lá. Temos também um fragmento com razão massa-carga igual a 29. Nesse caso, vejam, eu poderia ter ionizado, ter removido esse elétron, né? O elétron dessa ligação sigma aqui, né? E aí teria a ruptura da ligação nesse ponto. A carga ficaria nesse carbono, formando, né, esse carbocátion primário aqui, que tem uma razão massa-carga igual a 29, e o resto da estrutura sairia como um radical etil. E por fim, um fragmento com razão massa-carga igual a 15. Da onde então que se formou esse fragmento com razão massa-carga igual a 15? Eu teria então a ruptura da ligação neste ponto aqui. Poderia ionizar a amostra, né? Então, removeria esse elétron aqui. A ruptura dessa ligação formando esse carbocátion com razão massa-carga 15, e aqui eu teria a liberação de um outro radical, tá? Compondo, então, o resto da molécula. Então, vejam que a gente consegue identificar, assim, esses principais fragmentos, tá? Gerados aí pela ruptura das principais ligações presentes no butano. E aí, vocês podem me questionar, nossa, mas tem tantos outros sinais aí, né, que a gente enxerga no espectro de massas? Sim, tem vários outros sinais, mas usualmente a gente costuma identificar, a gente se preocupa mais em identificar os sinais que são mais intensos dentro de um cluster, né? Então, por exemplo, a gente poderia considerar isso aqui um cluster de sinal, um segundo cluster de sinal. Então, a gente vai tentar sempre identificar os mais intensos, a gente não precisa identificar sinal por sinal. Usualmente, por exemplo, se a gente pegar esse fragmento aqui com uma unidade de massa a menos, né? Por exemplo, o fragmento 42, ele poderia sim ter sido gerado pela perda de um hidrogênio, né? Mas vejam que essa informação não é tão importante para a gente no momento da interpretação. Por isso que a gente vai buscar sempre identificar os mais intensos. Tá bom? Então, esse seria um exemplo de um alcano e o padrão de fragmentação dos alcanos. Só vou voltar no slide anterior para a gente dar uma olhada. É importante que aqui nesse quadro resumo, a gente acaba tendo a principal ou as principais informações que acabam caracterizando cada classe de composto orgânico, e isso facilita o nosso trabalho de interpretação, né? Então, sempre que vocês forem para as literaturas, esse quadro resumo, ele traz as principais informações de como é que cada classe de compostos podem se comportar, né? Enfim, e como que vai ser um padrão de fragmentação. Acredito que a partir de agora vocês já consigam começar a interpretar os espectros. Já falei lá no início, né, da nossa aula de interpretação que ninguém vai sair daqui expert em interpretação de espectros de massas, mas eu acredito que vocês já tenham caminhado e avançado um pouquinho mais, e já tenham aí na bagagem algumas ferramentas que podem auxiliar o trabalho de interpretação de vocês, e eu penso que a partir de agora a gente vai começar a treinar, né? A partir de exercícios de interpretação de espectros, a gente vai começar a colocar isso em prática e tentar definir estruturas, né? Sugerir estruturas químicas a partir dos espectros de massas, tá bom? Então, turma, valeu. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!